Eu sou a Bela Nazar, professora de redação, e neste vídeo nós vamos conversar sobre a abolição da escravatura, que completa hoje, dia 13 de maio de 2020, 132 anos. Portanto, nesta mesma data, lá em 1888, a população negra se libertava, pelo menos no papel, da escravidão. E por que eu falo pelo menos no papel? Porque na época foi isso mesmo que aconteceu. Tanto que o dia de hoje não é visto como um dia comemorativo, e sim para nós refletirmos toda essa trajetória. Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico da época para que a gente consiga entender a treta toda e que a gente consiga relacionar as lutas e a consciência negra ao dia de hoje. A escravidão já está em decadência no mundo inteiro e o nosso país foi o último a acabar com essa palhaçada. Desde 1831 já existia uma lei que decretava o fim do tráfico negreiro aqui no Brasil, chamada Lei Feijó, que a título de curiosidade ficou conhecida historicamente como Lei para inglês ver, justamente por ninguém ter feito verdadeiramente questão de segui-la e ter ficado só na teoria, já que durante os anos seguintes à lei ainda chegavam milhares de africanos para serem escravizados aqui. Já em 1845, a Inglaterra perdeu a paciência e aprovou a Lei Bill Aberdeen, que em sua essência concedia à Marinha Real Britânica o poder de atuar de forma mais severa no combate do tráfico negreiro internacional, tendo como alvo o Brasil. Eles tinham carta branca para prender os navios e até matar caso reagissem, e faziam isso para conseguir libertar os escravos. E por livre e espontânea pressão, o Brasil, em 1850, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia mais uma vez e definitivamente o tráfico de escravos aqui. Mas a nossa sociedade era escravocrata e não queria abandonar esse sistema, pelo menos não de forma rápida e que favorecesse de verdade a vida dos negros. Tanto que no intervalo de 1850 a 1888 foram criadas leis que teoricamente ajudariam os escravos, mas na prática estava longe disso. Por exemplo, a Lei Ventre Livre, assinada em 1871, e que, explicando a grosso modo, libertava as crianças que nascessem depois daquela data. Gente, como que uma criança seria livre se os seus pais ainda eram escravos? Isso não tinha sentido. E nós podemos relembrar também a lei do sexagenário, que tornava livre os escravos a partir dos seus 65 anos de idade. Outra medida que, pelo amor de Deus, naquela época as pessoas viviam muito menos que isso. Raro os que conseguiam chegar à terceira idade. E como eu falei no início do vídeo, o Brasil foi o último a abolir a escravidão. Então, ele sofria muita pressão de outros países, dos abolicionistas e dos quilombos também, que a cada dia aumentavam mais. Então existia muita revolta naquela época e, economicamente falando, o sistema escravista já não valia tanto a pena como antes. Então, foi nesse cenário de muito conflito e revolta que no ano de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos. Diferente do que muitos pensam, ela não foi uma mulher de coração bom, piedosa ou caridosa, mas o contexto a praticamente obrigou a tomar essa decisão. E nos primeiros anos foi uma data comemorativa, sim, e realmente ela tem sua importância do ponto de vista legal, mas desde a década de 80 não é mais vista dessa forma, uma vez que essa data só rememora a oficialização de uma liberdade dos negros dada por uma agente branca, mas sem dar condições para eles se manterem livres. É o famoso agora vocês que lutem, não é mesmo? Tanto que muitos permaneceram na fazenda. Esses ex-escravos não tinham nenhuma inclusão política, social ou econômica e nem condição para competir com a sociedade já formada que foram inseridos e, como muitos autores falam, foram jogados. Começaram a se abrigar em áreas periféricas e contando com favores da cidade ou até mesmo seus restos. E decorrente desse período, é fácil perceber todas as sequelas que nós temos na nossa sociedade. Então, no dia de hoje, nós devemos mesmo refletir sobre esse momento da nossa história e pontuar o que ainda está enraizado em nós. Nós precisamos abolir tudo isso. Dito isso, eu quero deixar como indicação 2 documentários, daqueles que dá pra gente usar
tanto na redação quanto na vida. O primeiro documentário se chama 13ª Emenda. Ele conta sobre como os negros foram manipulados e presos após a abolição da escravatura. Home from a party when he was stopped by police. Then they said, we're going to take you to the precinct and most likely we're going to let you go home, and then I never went home. The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. There are exceptions, including criminals. The loophole was immediately exploited. What you got after that was a rapid transition to a mythology of black criminality. Some people got the real problem. Animals, beasts that needed to be controlled. You better believe it. Vale a pena assistir para entender e visualizar mais sobre o que eu falei no vídeo de hoje. E o outro se chama Guerras do Brasil. Gente, os episódios são curtinhos e cada um você vê a luta do povo brasileiro em diferentes momentos. Um deles fala sobre os quilombos e sobre a resistência. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, celebra-se a memória de Zumbi, um líder quilombola que lutou muito, e esse sim é visto como um dia para se comemorar a luta e a resistência. Então, dependendo do seu texto, do que você estiver escrevendo na sua redação, você pode fazer uma alusão histórica e mostrar como que essa trajetória moldou e resultou na sociedade em que vivemos hoje, com tanto preconceito estrutural e desigualdade social gritante. Gente, então é isso. Eu espero que vocês parem um pouquinho e façam um reflitão agora sobre tudo isso que nós conversamos. Comentem aqui embaixo também para a gente poder interagir. É isso, um beijo e até a próxima!